Hoje eu vou te contar quais são os 2 investimentos que todo médico precisa ter para ter uma carteira de investimentos realmente lucrativa. E você pode começar a montar a sua carteira ainda como estudante de medicina. Então, se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo. Vem comigo, vem assistir. Olá, doutores e doutoras de plantão, tudo bem? Meu nome é Stephanie, eu sou contadora e hoje eu tô aqui para falar quais são os 2 ativos que todo médico precisa ter na sua carteira de investimento para formar uma carteira realmente lucrativa. Eu vou te contar esse segredo aqui nesse vídeo, mas para isso eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe com seus colegas de profissão, com seus colegas de faculdade, se esse assunto for relevante para você. Então, antes de começar e revelar aqui quais são os 2 investimentos que todo médico precisa ter, eu vou deixar claro alguns conceitos que eu acho importante para você entender mais sobre esse assunto. Antes de tudo, a gente precisa falar sobre renda fixa e renda variável. Você sabe o que isso significa? Você sabe quais são as diferenças entre essas 2 modalidades de investimento? Bem, na renda fixa, você já tem acordada a rentabilidade e por quanto tempo ele tem que ficar, para que você receba aquele valor que foi acordado. A renda fixa nada mais é do que um empréstimo de dinheiro, seja ele para o governo, como eu já falei aqui sobre o Tesouro Direto, que você pode investir a partir de R$30 lá no Tesouro Direto, tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre isso. Mas além do governo, você pode também emprestar dinheiro para empresas e também para bancos, através de CDBs, por exemplo. Já na renda variável, você não tem uma taxa pré-acordada e também não sabe quanto tempo seu dinheiro vai ficar ali para que você tenha o retorno esperado. Então, a grande diferença entre a renda fixa e a renda variável é que na renda fixa você empresta um dinheiro, seja para governo, banco ou empresas, em troca de juros, que é o que você recebe por emprestar esse dinheiro. Já a renda variável, você compra uma participação de alguma coisa, como, por exemplo, as ações, que são tão conhecidas, que são uma partezinha do capital da empresa. Você vira sócio daquela empresa quando você compra uma ação. Na renda variável existem outras tantas coisas como fundos, Tem fundos imobiliários, por exemplo, COI, ETFs e etc. Mas a gente já falou aqui no canal que é muito importante você respeitar o seu perfil de investidor. Então, para as pessoas que são conservadoras, a renda fixa é algo muito interessante, muito bacana. Para outras pessoas que visam ganhos maiores, já não tem tanto medo de perder o dinheiro, a renda variável, por exemplo, é algo bacana, é algo que se adequa àquele perfil de investidor. Acontece que tudo na vida a gente precisa de um equilíbrio, certo? E mesmo para aquelas pessoas que têm um perfil conservador, é indicado que tenha alguma parte da sua carteira, do seu portfólio de investimentos, investido em renda variável também. Porque essa renda variável é o que vai fazer com que os seus investimentos escalem em menos tempo. Da mesma forma que para aquelas pessoas que têm um perfil de investidor mais arrojado, que aguentam mais risco, precisam também ter um percentual da sua carteira de investimentos em renda fixa, já que pode acontecer alguma coisa, uma baixa no mercado, e aquela pessoa precisar de um seguro para se manter, um dinheiro para cobrir eventuais emergências. Então, basicamente, é preciso um equilíbrio para fazer o seu dinheiro dar plantão para você. E tudo isso para te falar que existe um conceito de um economista que ganhou o prêmio Nobel em 1990, chamado Harry Markowitz. Acho que é assim que fala o nome dele. Ele ganhou o prêmio Nobel com um conceito, que ficou mais conhecido como não pôr todos os ovos na mesma cesta. Afinal de contas, se você pôr todos os ovos na mesma cesta e essa cesta cair e quebrar, você corre um sério risco de quebrar todos os seus ovos. Então, se você tiver ovos em diferentes cestas, pode uma cesta só cair e aí você não quebra todos os seus ovos. É basicamente isso no mundo dos investimentos. Markowitz fala que
é importante você diversificar e trazendo investimentos que tenham riscos diferentes e se comportem de maneira diferente no mercado, você consegue garantir um baixo risco no longo prazo. Afinal de contas, não existe nenhum investimento que você vai ter o máximo retorno sem risco nenhum. Todo mundo queria isso, né? Mas se existisse um investimento desse tipo, algum ativo que trouxesse esse retorno, todo mundo ia comprar ele, afinal todo mundo ia querer, né? Ter o seu dinheiro ali rendendo o máximo possível. E aí, esse investimento ia perder o seu potencial de retorno. Afinal de contas, muitas pessoas comprando, ele ia subir de valor até que um momento você não conseguiria mais comprar esse investimento por um valor barato e vender caro. Porque essa é a regra, né, dos investimentos, comprar barato e vender caro. Então, Markowitz disse, né, que você precisa de ativos que se comportem de maneira diferente. Por exemplo, geralmente quando o dólar está subindo, a bolsa está caindo. Ou o inverso também, né? Quando a bolsa está subindo, o dólar está caindo. Só que nem sempre isso acontece. E aí, se você só seguir essa metodologia do Markowitz, você pode ter momentos, né, difíceis, porque os ativos podem se comportar da mesma maneira e você acabar ficando de mãos atadas. Então, daí é importante a gente unir esse conceito do Markowitz com outro conceito de Taleb, chamado barbell. Barbell, em inglês, né, é supino, é a tradução de barbell. E por que o supino? Vou botar uma imagem aqui do lado para te explicar melhor o que Taleb fala sobre essa estratégia. Nessa estratégia, basicamente, a gente vai trabalhar com dois polos. Em um polo vai ficar o máximo de peso, né, que 90% da carteira de investimentos vai ficar ali, o maior peso vai ficar ali, onde estarão seus investimentos que sejam mais seguros, né? Ou seja, muito dinheiro e pouco risco. Já na outra ponta é onde você tem o maior potencial de ganho, onde você tem menos dinheiro e muito risco, mas em contrapartida, onde você pode ganhar mais dinheiro. Porque geralmente é assim, onde a gente tem mais risco é onde a gente consegue maiores retornos. E por isso que eu falei que pessoas que tenham um perfil de investidor conservador também não é indicado que fique só na renda fixa, porque essas pessoas vão demorar muito tempo para conseguir ganhos que a renda variável pode proporcionar. Então, sempre respeitar o que aquela pessoa aguenta de risco, o que ela aguenta perder. É claro que todo mundo vai ficar chateado se perder o dinheiro e tudo mais, mas é muito importante ter essa diversificação que Markowitz falou, mas sabendo respeitar as proporções, devidas proporções que Taleb fala. 90% de seguro ali, né, de porto seguro, e 10% para fazer com que esse capital aumente mais ainda. E aí, a gente chega no final desse vídeo com a resposta da pergunta que eu deixei lá no começo do vídeo. Qual é o investimento que todos os médicos, dois investimentos que todos os médicos precisam ter? Primeiro, muito dinheiro em pouco risco. O que seria isso? Uma proteção. Primeiro, a reserva de emergência, já falamos nesse canal aqui sobre reserva de emergência, deixar ali num Tesouro Selic ou num fundo DI, para que você tenha aquele valor, né, disponível para você quando você precisar para certas emergências. Outra coisa que você precisa ter, a maior parte do seu capital alocado é em algo para proteger, seja fundo de ouro, por exemplo, né? Ou numa moeda que seja bem forte para que você proteja o seu patrimônio. Em contrapartida, do outro lado, os 10% da sua carteira precisam estar ali em investimentos que tenham um potencial maior de retorno. E aí existem várias coisas, né, como ações, por exemplo, os fundos imobiliários, e aí você consegue ter um maior retorno porque você vai estar exposto, né, à volatilidade do mercado, ou seja, o desce e sobe que o mercado sofre todos os dias. E além disso, né, para quem ainda é bem conservador, existem os títulos de renda fixa pré-fixados e indexados, ou seja, que tem relação, né, a uma taxa, por exemplo, ao IPCA. Esses títulos variam bastante. Eles, apesar de serem renda fixa, eles também sofrem as variações do mercado.
Então, esses títulos sobem e descem constantemente. E aí, numa dessas, você consegue aproveitar a subida, né, desse título antes mesmo do prazo de recebimento, né, de vencimento. Então, é uma estratégia bem bacana para quem é mais conservador, por exemplo. E, além disso, tem coisas mais arriscadas que exigem um grau de comprometimento e de estudo também, né, que estão no mercado, como ações, criptomoedas, outros fundos também, para quem não quer ficar operando ali, mas precisa também entender sobre fundos. Você pode deixar o seu dinheiro, vou falar sobre isso em um próximo vídeo no canal. Você pode delegar a função de escolher, né, de gerir a sua carteira de investimentos, passando esse trabalho para um gestor de um fundo, sabia? Ter os maiores profissionais do mercado investindo para você. Mas, para isso, você também tem que contratar um fundo bacana, né, que renda bem para você. Então, basicamente é isso. Você precisa ter esses ativos na sua carteira para a sua carteira ser realmente lucrativa. Eu acho que deu para ficar claro. Se não ficou claro, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E me conta também se você gosta de vídeos nesse estilo. Eu acredito que dessa forma você vai conseguir o quanto antes fazer o seu dinheiro dar plantão para você. Tá bom? Nos vemos na próxima. Tchau!